30, versículo 15. Por favor, deixe só a central ligada. As outras luzes desliga para nós, por favor. Só a central, só a do meio, só a central. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. O tema de hoje é uma igreja em favor da vida. O tema dessa noite, uma igreja em favor da vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, então a gente está dando ênfase a essa questão da vida. Vamos ler então. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ali está. Veja que hoje diante de vocês vida e prosperidade, ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Versículo 16. Pois hoje lhes ordeno que ame ao Senhor, o seu Deus, e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vamos seguir? Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares aos outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, e não permanecerás longo tempo na terra, ao qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, vocês estão acostumados com aquela frase do Mike Murdock, né? Dr. Mike Murdock. Ele diz que as decisões, elas decidem destino. Decisões decidem destinos. E as decisões, elas podem de verdade mudar o rumo da nossa vida. Deus está aqui propondo para os israelitas a vida e a morte, a prosperidade e a adversidade. Está propondo para eles o que eles devem escolher. Isso mostra a grande bondade de Deus em não nos obrigar a seguir por um caminho. Deus não obriga, Deus não é como o diabo que entra destruindo, arrasando, quebrando, sem pedir licença, roubando, destruindo, matando. Deus não é assim. Deus, Ele propõe para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você só vai acessar o Pai através de mim, então me siga. É isso que Jesus faz, é isso que Deus faz, propondo. Nessa noite eu quero lhes falar sobre aquilo que a igreja de Jesus, como aquela que escolheu ser a noiva e foi escolhida para ser noiva de Cristo, ela deve cada vez mais propor a vida, propor o dom que Deus deu para todo o homem. O maior dom que Deus deu a mim e deu a você foi a vida. E nós precisamos usar desse dom com muita sabedoria. Uma outra coisa importante, Deus nos dá a oportunidade de fazermos escolhas. Que as nossas escolhas sejam escolhas que tragam um bem a nós, um bem à família. Por exemplo, alguém que escolhe e diz e presume na sua mente: eu vou tirar minha vida e vou resolver tudo, e vou dar cabo de todo sofrimento. Alguém que escolhe ir por esse caminho, alguém que decide por esse caminho, ele é um tolo, porque na verdade não resolve.
Olha o estrago que fica na família. Olha os dilemas mentais que vão ficar na sua família. Não, a gente resolve as questões da vida com a própria vida. Meu querido, Deus te deu graça, Deus te deu habilidades, Deus te deu sabedoria para você, diante da adversidade, buscar mecanismos, buscar meios, forma de resolver. Alguns dizem que não há solução para uma coisa nesse plano, para a morte. Mas eu digo que inclusive há, porque Jesus venceu a morte. Digam amém. Ele é o autor da vida. Você pode aplaudir a Ele por isso? Por favor, o faça com alegria. Nesta noite, como Deus fez ao seu povo Israel, Deus faz para nós hoje, propondo quais são as escolhas que nós queremos para a nossa vida. Que caminho você quer tomar? Que decisão você quer assumir? Que Deus você quer servir? Que direção nós iremos tomar? E isso vai mudar todo o percurso da nossa vida. Que nós possamos, queridos, saber que Deus coloca diante de nós a possibilidade das escolhas, não da obrigação. Por exemplo, aceitar Jesus é uma escolha. Vir para a igreja é uma escolha. A pessoa que você quer casar. Que bom que nós vivemos em um país e que os casamentos não são arranjados, não é? Que você escolhe a pessoa na qual quer viver. Por isso aguente o tranco. Tem umas pessoas que escolhem uns pares. Depois, eu não aguento esse casamento. Você escolheu, meu amigo, minha amiga. Aguente. Sabe? A gente escolhe algumas coisas e depois nós queremos jogar fora. É por isso que a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, aquele que escolheu colocar a mão no arado, ele não deve olhar para trás, ele não pode voltar atrás. Eu já disse a vocês que um tempo atrás, quando eu fazia a psicologia, e lá no meio do curso, na construção da igreja, a mamãe com AVC, meu Deus, uma luta terrível. Eu tinha que entregar os trabalhos, eu ia na madrugada, não tinha tempo. E um dia eu cheguei para a professora e disse: a senhora não pode me dar um desconto? Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma igreja, eu tenho minha mãe que está com a camada, com um AVC, eu tenho 1000 coisas. A senhora não consegue me aliviar um pouco e me liberar? Eu não sou como desses meninos que estão aqui e em vez de vir para a aula vão para o bar tomar pinga. Ela disse: eu não posso fazer isso. Você escolheu fazer esse curso. Dê um jeito. Eu digo: sim, senhora. Eu bati continência para ela. Ela disse: eu não posso fazer nada. Você está aqui porque escolheu. Você está pagando para estar aqui. Não, eu não vou lhe aliviar. Você escolheu estar aqui, Pedro. Então, dê um jeito. Eu disse: sim, senhora. E fui varar mais madrugada ainda para dar conta dos meus trabalhos. E me formei. Você entende? Escute, quando você escolhe uma coisa que Deus lhe propõe, então assuma isso. Não recue, não volte atrás. Por mais que exista dificuldades para você enfrentar no seu caminho, mas em frente, porque com a graça de Deus você vencerá todas as adversidades. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça com alegria. Agora veja, Deus dizendo ao seu povo que o que Deus quer que eles sigam os seus mandamentos. Nós temos um código que é a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós seguirmos a palavra de Deus, nós não ficaremos prostrados. Nós não ficaremos prostrados. A Bíblia diz no Salmo 20 que muitos se levantam e caem, mas o Senhor dá vitória aos seus. Salmo 20 diz que muitos confiam em carros e em cavalos, mas Davi diz: mas eu farei menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança está em Deus e na sua palavra. Você quer vencer? Quer ser bem sucedido? Siga o que a palavra de Deus diz para você. Eis aqui um código de sabedoria, de direção, de orientação. O que você precisa para a sua vida está na palavra de Deus. É por isso que Deus disse para Josué, antes que ele entrasse na terra prometida, Deus disse a ele: Josué, guarde as palavras desse mandamento,
Guarde as palavras que eu tenho lhe dito, amarre-as na tábua do seu coração, guarde-as, não tire essa palavra da sua boca. Sabe, meus irmãos, as pessoas têm na sua boca todo tipo de mazelas. Não vou vencer, não vai dar certo, essa crise, esse coronavírus. Está todo mundo em crise, uma crise sem precedentes. As pessoas estão se desviando, os que estão morrendo, estão saindo da igreja. Meu querido, coloque na sua boca as palavras de vida. Em Jesus eu posso, porque o Senhor me fortalece. Em Jesus eu posso, porque o Senhor me fortalece. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Coloque palavras de vida na sua boca. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Veja, você se lembra como Jesus venceu o diabo? Jesus não venceu o diabo dizendo: bata em retirada, vai embora. Jesus não venceu o diabo de outra maneira. Como é que Jesus vence o diabo? Jesus vence o diabo com a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. É isso que a Bíblia diz. Está escrito. O diabo vem com argumentos malignos. O diabo vem para querer engambelar Jesus. E Jesus não se baseia pelas suas emoções. Eu estou com fome mesmo. Eu estou faminto mesmo. Sabe? O diabo faz isso com algumas pessoas. Aproveita que está o coronavírus, sai da igreja. Aproveita que as pessoas não estão indo bem, você tem uma desculpa. Aproveita mesmo que o marido está meio assim, mais ou menos, separa dele. Sabe que é verdade? O diabo trabalha com o sentimento das pessoas. Jesus não viveu por sentimentos. Sabe, eu estou muito sentida, ninguém olha para mim, ninguém me abraça, ninguém me beija. Não viva por sentimentos, viva por fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. O justo viverá por fé. Meus irmãos, as pessoas que vivem por sentimentos, elas são derrotadas com facilidade. Vai depender do seu humor, dos seus hormônios. Ela vai depender das suas emoções. E nós não vivemos por isso. Nós vivemos o que a palavra de Deus diz para nós. Digam amém. Foi assim que Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito. E é isso que Deus diz para o seu povo: tudo que eu ensinei para vocês, meus mandamentos, se vocês guardarem, vocês serão bem-sucedidos, vocês irão multiplicar, vocês vencerão, vocês irão possuir a terra, vocês vencerão. No entanto, se o seu coração desviar, queridos, as promessas de Deus são condicionadas. Alguém diz que uma pessoa que tem promessas, ela não morre sem ver as promessas cumpridas. Bem, isso não é uma verdade. Se a pessoa que tiver promessa se desviar dos princípios de Deus, as promessas são passadas a outros. Ela perde as promessas de Deus. As promessas de Deus são condicionadas a obedecer os princípios de Deus. Deus tem promessas para você. Deus tem vida para você. Mas você e eu não vamos receber de qualquer jeito. Está condicionada a não se desviar dos princípios de Deus. Está condicionada a guardar os mandamentos de Deus. Está condicionada a permanecer firmado em Deus. Não seja seduzido pelos deuses. Deus diz para o seu povo: não seja seduzido pelo mundo que aí está. Não seja seduzido pela moda, pelo ditado desse plano. Não seja seduzido pelo príncipe desse mundo, Satanás, que tem cegado o entendimento das pessoas. Não seja seduzido, mas seja preenchido pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos lá, melhore o seu aplauso. É para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus diz no versículo 18: se certamente nós guardarmos esses mandamentos, certamente nós guardarmos esses princípios, ao passar o Jordão, você vai possuir a terra prometida. Sabe o que Deus está dizendo? Se você se manter firme, após a luta que você está passando, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Querido, a vitória de Deus para você está logo ali. Ei, para você que está pensando em parar, em entregar o ministério, em entregar o louvor, a dança, a assistência, a recepção, as células, o ministério, Deus diz: a sua recompensa está logo ali.
Não jogue fora. Você que está pensando em entregar o seu chamado, o dom que Deus separou para você, não jogue fora. Quando você passar o Jordão, logo ali, breve, a recompensa de Deus estará sobre você. E você vai perceber que em Jesus vale a pena guardarmos a promessa. E se você guardar a promessa e guardar os princípios, ao passar o Jordão, logo ali, a terra que você espera de Deus, ou seja, o cumprimento da promessa, vai ser uma realidade sobre sua vida. Não desista. Espere de Deus, porque a promessa está logo ali. Você pode aplaudir a Ele, por favor. Faça isso com alegria. Agora veja, falando dessa igreja relevante, que é a minha intenção principal nesta noite, falar de uma igreja a favor da vida. Existe um pregador e um escritor e um pastor muito conhecido que escreveu Igreja com Propósito, que é o Rick Warren, nos Estados Unidos. Ele faz uma pergunta para os pastores, para as igrejas. O Rick Warren, no seu livro Igreja com Propósito, ele pergunta se a sua igreja que você congrega, no seu bairro, na sua cidade, se ela fechasse, faria diferença para a sociedade? Se a igreja na qual você congrega, a igreja que você participa, se ela fechasse por algum motivo ou dissesse, não, nós não vamos mais congregar aqui e não haverá mais igreja, ela faria falta? Ela faria diferença para você? Ela faria diferença para o bairro onde ela está? Ela faria diferença para a sociedade onde ela está? Eu pergunto para você, se hoje, o tempo das nações, nós disséssemos assim, meus irmãos, nós vamos fechar as portas e não vamos mais fazer cultos, eu vou viajar, eu vou voltar a fazer as minhas conferências e não teremos mais congregação, nós vamos fechar as portas aqui e cada um procura uma igreja. Ah, vocês não estão contentes aqui? Ah, procura qualquer outra igreja, nós vamos fechar essa igreja. Você diria, ai que alívio, eu só queria isso. Ai, que bom, eu estava louco para ir para tal igreja. Ou você vai dizer, ah, não, como é que vai ser isso? Eu estou aqui é a minha casa. Como é que vai ficar os meus filhos? Eles estão cantando no Santo Som. Como é que vai ficar meus filhos? Eles estão cantando no Semear. A minha filha é da dança. Minhas crianças têm o culto das crianças. Os meus adolescentes estão no grupo dos teens. Eu não sei, até chegar numa outra igreja e começar a tocar, eu já toco na igreja, eu sou da recepção, eu trabalho com células há 16 anos, desde quando a igreja é igreja, desde que o templo é templo, a igreja. Eu não sei a outra igreja nessa cidade que trabalha em células, eu não sei trabalhar só com culto na igreja, nós estamos acostumados a trabalhar com células. Olha, eu não sei qual é a igreja dessa cidade que tem um projeto social como o nosso. Fazer ação social, a igreja faz, qualquer igreja faz, mas nessa cidade eu não conheço uma igreja que tenha um projeto social. Agora parece que a Assembleia começou, projeto de música, depois de 60 anos em Santa Maria, 70 anos na cidade, nós temos 16 anos, sabe? Aí você diz, mas como é que eu vou achar uma igreja com a causa social como é o templo, que tem um projeto que atende 40 crianças? Não, isso não pode acontecer. Como é que seria o seu pensamento? Como é que seria a sua reação se nós fechássemos a igreja? Ela faria diferença? Meus irmãos, teve uma dessas eleições, não sei qual que foi. Eu só sei que o coeficiente que elegeu, nessas eleições passadas, o prefeito na época, foi a quantidade de membros que nós temos aqui. Nós podemos decidir uma eleição. Se nós quisermos, nós podemos decidir uma eleição, são mais de 1000 famílias. A gente pode decidir uma eleição. E às vezes nós não sabemos o potencial que nós temos. Isso é uma coisa muito, muito séria. A minha pergunta é, faríamos diferença para Santa Maria? Meus irmãos, talvez a minha avaliação seja favorável, porque sou pastor dessa igreja.
não é? O pai e a mãe sempre vai achar os filhos bonitos. Os filhos podem ser um fake igual um raio, né? Os filhos podem ser fake que dói na cabeça. Aí o pai olha e diz: que coisa mais linda. A mãe olha para o filho e diz assim: que coisa mais linda. Aí apresenta para a gente: o que você acha, pastor, do meu filho? Não é coisa mais linda. A gente olha assim: meu Deus do céu. Não é fácil, né, tchê? Tem umas obras, né? Mas o pai e a mãe acham a coisa mais linda, né? Criança nasce, né? Aquela feiura quando nasce. As minhas nasceram a coisa mais linda que tinha. As minhas meninas, olha a Isabelle, que moça mais bonita, olha a Israele, são muito bonitas, entendeu? Só os pais acham. Sabe, a gente é o nosso produto, né? A psicologia diz que os nossos filhos é o nosso produto primeiro, principal, não é? Por isso talvez isso. Então talvez como pastor dessa igreja eu diga que se faz necessário. Mas sinceramente, vendo por um viés maior, essa igreja, se ela fechasse, ela faria diferença na cidade. E aí nós medimos a relevância dela. Sabe, irmãos, assim como abre muitas igrejas na cidade, fecham muitas igrejas. E assim como muitas abrem, muitas fecham, e não faz diferença alguma para a sociedade. Mas tem igreja, como o Templo das Nações, se fechasse, faria diferença. Porque além de sermos uma igreja que leva a palavra para a comunidade, para as pessoas, nós somos uma igreja comprometida com a sociedade. Nós somos uma igreja comprometida com a sociedade. Você imagina? Olha a parceria, meus irmãos, tempos atrás veio aqui o vice-presidente do Brasil da Coca-Cola Brasil, para conhecer a igreja, para conhecer o projeto. Por quê? Por causa da relevância do nosso projeto social. Talvez um homem desse nunca entrou numa igreja evangélica, mas ele entrou aqui e veio conhecer. Por quê? Por causa do projeto, por causa da igreja. Você entende isso? As crianças vêm para o projeto, vão para o coletivo Coca-Cola, fazem o curso para o primeiro emprego. Aí nós temos parcerias com várias empresas da área do varejo, e muitos são encaminhados para o primeiro emprego. Não é apenas uma ação de salvar o indivíduo do inferno, não é apenas uma ação de salvar o indivíduo, o ser humano, da condenação do inferno, mas é também uma salvação que diz respeito a salvar o indivíduo da condição social que nós vivemos, que é muito injusta. Você imagina, meus irmãos, que aqui em Santa Maria tem crianças que comem do lixo, pais de famílias que comem do lixo. Você não precisa ir para a África. Esse é o meu discurso e vai ser assim a vida toda. Tem pessoas que se gabam: estou levando comida para cesta básica para a África. Em Santa Maria tem gente que não tem o que comer. Ajude a África, ajude a Índia, que país você quiser, meu querido, mas comece pela sua cidade, comece pela sua casa. E o projeto faz isso, a igreja faz isso. Você entende? Essa é uma igreja comprometida com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas também é uma igreja que não pensa só na vida da eternidade, mas pensa nessa vida. Como igreja nós valorizamos não apenas a vida eterna, sim, valorizamos a vida eterna, mas, meus irmãos, valorizamos também essa vida. É por isso que a gente pensa nisso, uma igreja que valoriza a vida, uma igreja que valoriza o ser humano, o indivíduo. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Olhe, o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja na terra, para que a sua igreja fosse seu representante. Pela manhã, no culto, eu não sei se das 8h30, ou no culto das 10, um desses cultos eu disse que às vezes nós agimos como animais peçonhentos. É engraçado que nós somos criados à imagem de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que você e eu fomos criados de acordo com a imagem de Deus. Então nós deveríamos agir
de acordo com como Deus age. Mas às vezes nós agimos como os animais peçonhentos. Às vezes agimos como cangurus, dando soco em todo mundo. Tem gente assim, que quer paulear todo mundo, quer dar soco em todo mundo. Tem pessoas que agem como cavalo, dando coice, pataço em muita gente. Meu irmão, bom dia. Tá. Meu Deus, que é isso? Como é que você está, meu irmão? Tá. O que tem a ver com a minha vida? Oi, deu um coice na gente. Não pode ser verdade, né? Tem gente que age como escorpião, picando. Meu Deus, envenenando a vida dos outros. Não pode ser verdade que viva desse jeito. Tem gente que vive como cobra, envenenando a vida dos outros. Não, meus irmãos, Jesus não nos fez a imagem da cobra, a imagem do cavalo, a imagem do escorpião, a imagem do canguru. Deus nos fez segundo a sua imagem. Então nós deveríamos agir como Deus age, agindo com amor, com bondade, com misericórdia, com favor. Jesus disse na grande comissão: ide por todo o mundo e sejam minhas testemunhas, a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nossa missão como igreja é ser representantes de Jesus na terra, é ser sua imagem na terra, é ser seus representantes na terra. Então a igreja precisa ser uma igreja a favor da vida, porque Jesus é a favor da vida. Obrigado, doutora. Doutora Magda, obrigado. A igreja precisa ser uma igreja a favor da vida eterna, mas também dessa vida. Digam amém. Agora escute uma coisa. Nós como igreja local, não falando agora da igreja de Cristo, nós como templo das nações, nós somos uma igreja que temos um propósito nesta cidade: sermos luz, sermos sal, resplandecermos a imagem de Deus, abraçarmos as pessoas, não importa a sua origem, não importa o seu nível social. Quando você convidar alguém para vir para a igreja, elas perguntam às vezes: tem que dar dinheiro lá? Diga: não, você não precisa dar dinheiro. Se você está aqui, é novo na igreja, meu irmão, e nem os velhos, vocês não precisam dar dinheiro. Olhe, não é o dinheiro de vocês que sustenta essa igreja. Sabe quem sustenta a igreja? É Deus. É Deus que sustenta a igreja. Amém? Não se sinta obrigado a dar dinheiro, não se sinta obrigado a fazer alguma coisa. Não, querido. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E aquilo que precisa ser feito: servir a Deus na igreja, cooperar financeiramente, cooperar com o seu dom, com o seu talento. Isso vai ser uma coisa que Deus vai trabalhar na sua vida. Mas escute, como igreja local, como templo das nações, nós temos um propósito de abençoar esta cidade, de sermos luz para esta cidade, sabe? De incentivarmos os irmãos a crescer em todos os sentidos, sermos uma igreja que seja um instrumento de oportunidades para que você desenvolva seus dons, seus talentos. Eu nunca vou esquecer de uma irmã que veio aqui, membro dessa igreja. Nós fizemos uma formatura de escola de líderes há anos atrás. A irmã fez todo o curso, estudou a palavra, e aí nós fizemos a formatura, e ela veio depois da formatura com a toga, não é? Com a toga da formatura, chorando. E ela disse: pastor, ela com quase 70 anos, quase 80 anos, disse: eu não tenho o primeiro grau, pastor. E eu tinha um sonho de participar de uma formatura. E eu, com essa idade e saúde, eu nunca teria condições porque eu até terminar os estudos e ir, eu já fui. Só que eu estou me formando aqui hoje. A igreja me proporcionou isso. Vocês me proporcionaram isso. Eu sou muito grato a vocês. Sabe, gente, a igreja, o templo das nações, proporcionando às pessoas oportunidade de crescimento. O outro irmão a nós, uma pessoa, um profissional, um empreendedor, que trabalha com pessoas, ele diz: pastor, eu tinha a minha carteira de clientes,
Só que eu era muito tímido e me atrapalhava nas palavras para falar com as pessoas, para comunicar. Mas quando eu comecei a vir para a igreja e fazer os cursos e crescer e ouvir a palavra e aprender com vocês, minha vida de relacionamento aumentou. Hoje eu consigo falar com qualquer pessoa. Essa pessoa já pregou aqui na igreja. Por quê? Porque a igreja me deu oportunidade para me crescer, aprender, comunicar. Você sabe, queridos, às vezes muitas crianças, escute, elas têm um problema de socialização, de interação com as outras crianças. E quando nós fazemos o culto de criança e vamos envolvendo a criança, olhe, as crianças criadas na igreja, nesse sistema de socialização, palavra, interação, culto, elas crescem crianças menos problemáticas. Elas desenvolvem a capacidade da partilha. Elas vão desenvolvendo a capacidade de empatia. Elas vão perdendo o egoísmo. Porque a igreja ensina isso, trabalha isso. Digam amém. Meus irmãos, na pandemia agora, no ápice da pandemia, no começo da pandemia, onde ficamos alguns dias sem cultos, quantos irmãos me ligaram em lágrimas, dizendo: "Ô pastor, quando é que vai voltar os cultos?" Sabe? Pessoas que estavam quase entrando em depressão, em parafuso. A igreja, sim, é utilidade pública. A igreja, a existência dela é para a saúde do indivíduo, meus irmãos. Se não fosse a igreja no mundo, o que seria? Ontem eu fiz uma live com o pastor Arnoldo e nós falávamos disso, de que a igreja entra onde as políticas públicas, infelizmente, falham, não entram. A igreja entra onde a polícia não entra. Lá em São Paulo, quando nós pastoreávamos em São Paulo, tinha lá um local, vocês já ouviram falar desse local? O Morro da Mandioca, Alexandre. Só o pessoal perigoso. Nós entrava lá, eu a pastora, a dona Irma nem sabe disso. Estávamos nós com a Bíblia e os bandidos limpando as automáticas. Dizia: "Onde é que o senhor vai, pastor?" "Pastor, nós vamos lá fazer uma visita." "Não demore, porque hoje nós vamos matar uns 10 aqui." A rota, a elite da polícia de São Paulo, a que não tem medo de nada, eles não entravam lá. Porque se entrasse, eram alvejados com tiro. Mas a igreja entrava. Mas a palavra entrava. Você me entende isso, gente? A igreja entra onde a polícia não entra, aonde a ação do governo não entra. Quanta ação social, educacional, a igreja não produz para o ser humano. Então veja, o papel da igreja é relevante. Esses dias que a igreja esteve fechada, sabe? Quantas pessoas disseram: "Nós precisamos que volte logo os cultos. Eu estou ficando mal." Essa ação maravilhosa que a igreja produz na vida do ser humano, do discípulo, de acolhimento, de sentar aqui, ouvir a palavra e repartir a nossa comunhão, isso produz vida em nós. Digam amém e dê um aplauso ao Senhor com uma alegria, porque isso é bom. Olhe, nós somos uma igreja inclusiva e não exclusiva. Como igreja local, nós somos uma igreja inclusiva e não exclusiva. Nós queremos incluir cada pessoa, independentemente do seu nível social, independente do seu nível de escolaridade, do seu nível financeiro. Venha. Jesus diz: venha. Você que tem fome e tem sede, venha. E coma desse pão e beba dessa água e compre sem dinheiro. A Bíblia diz: venha. Venha. Está incluído nesse reino de vida. Querido, venha fazer parte da igreja. Você que é uma pessoa que só frequenta esta igreja, que só vem nos cultos, decida ser um discípulo genuíno de Jesus e fazer parte dessa igreja, e estar comprometido com o reino. E através de você, outras pessoas serão salvas e transformadas também. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com alegria.
Escute uma coisa, queridos, eu quero convidá-los para João, capítulo 10, versículo 10. Uma igreja em favor da vida é uma igreja que segue os princípios de Jesus. Uma igreja a favor da vida é uma igreja que aceita a missão de prosseguir o que Jesus começou nessa terra, produzir vida. Produzir vida. Ou através da igreja, a vida de Jesus prossegue nessa terra, através da sua igreja. O ladrão veio apenas para furtar. O ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, nessa noite eu gostaria que você desse uma chance para Jesus ministrar a vida dele na sua vida. Que você desse a oportunidade para que a vida de Deus continuasse a brotar no seu interior. Em Jesus, você terá razão para viver, quando você compreender a missão da igreja, o propósito da igreja, quando você entender que você precisa ser igreja. E quando você é igreja, as portas do inferno, elas não podem contra você, elas não podem resistir você, porque você é igreja, e sendo igreja, você tem a vida de Deus em você. Então aonde você estiver, se tiver morte, passará a ter vida. Se houver destruição, haverá construção. Se houver trevas, através de você haverá luz. Se houver guerra, através de você virá a paz, porque você é igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, o faça com alegria. Que coisa boa. Se coloque em pé em nome do Senhor. Eu quero convidá-los a receber essa vida de Jesus. Essa vida que o Senhor tem para você. Escute uma coisa, nós somos uma igreja em favor da vida. Perceba as pessoas que na sua volta estão querendo desistir da vida. Desistir, sabe, pessoas que estão frustradas, angustiadas. Queridos, que sejamos instrumentos de salvação. Que sejamos instrumentos de vida para as outras pessoas. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oh, amado Deus, nós todos os dias queremos ser essa igreja em favor da vida. Queremos ser essa igreja que serve ao Senhor, que serve a comunidade onde está inserida. Essa igreja, Pai, que é uma igreja inclusiva, que inclui qualquer tipo de pessoa que precisa de redenção, de salvação. Uma igreja, Pai, que abraça, que alimenta, que ampara. Oh Deus, a igreja do Senhor, que é luz, que é sal nessa terra. Amado Deus, dê graça à sua igreja, dê fortalecimento à sua igreja, oh Espírito Santo, e nós como templo das nações, como igreja local, possamos continuar sendo uma igreja relevante. Oh Deus, que todos os discípulos dessa igreja, do templo das nações, nós possamos cada vez mais orar por essa igreja, orar por nós pastores desta igreja, para que possamos continuar vencendo, para que possamos continuar propagando o Evangelho, que possamos estar unidos no mesmo coração, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Oh Espírito Santo, como igreja do Senhor nessa terra, que nós possamos estar na mesma aliança, no mesmo compromisso. Trabalha poderosamente em nós, Pai. Trabalha poderosamente no meio da Tua igreja, Senhor. Venha sobre nós, meu Pai. Adore o Senhor nesta noite.